Quero saudar a deputada Elisiane Bayer, que preside a nossa sessão, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor Nestor Friedrich, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Egon Koperek, presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Ecker, pastora Franciele Sander, do Coral Seminário Concórdia, nossos colegas da casa, o público que nos acompanha. Há 5 séculos, a Reforma Luterana, ou Reforma Protestante, como também é chamada, causou uma revolução social e política na Alemanha, e suas consequências difundiram-se no mundo de diversas formas, especialmente na arte, cultura, educação, ciência, mas também na liberdade de consciência do indivíduo. Aqui no Brasil, a chegada dos imigrantes alemães protestantes sinaliza o início da presença das ideias de Lutero no país, uma vez que trouxeram da Alemanha a herança da fé e, principalmente, a valorização da educação. Ainda que não nos demos conta, os ensinamentos de Lutero estão presentes diariamente, não apenas nas igrejas, mas também no ensino de excelência empregado por inúmeras escolas e universidades administradas pela Congregação Luterana no Brasil. Entre as principais transformações proporcionadas pela reforma de Lutero, cito aqui as mudanças que se deram principalmente no campo da educação e no conceito de trabalho. Faço referência em especial a essas duas áreas, por saber que estes são temas muito importantes para a cultura alemã e os luteranos. Para Lutero, no centro da vida escolar deveria estar o mestre, que pode até mesmo substituir a família. No caso da mesma, se mostra incapaz de desempenhar adequadamente seu papel formativo, pois a ignorância é inimiga da fé. Esta é uma diferença importante em relação ao pensamento predominante da Idade Média, período no qual o conhecimento era visto como ameaça para a fé, e não uma ferramenta de acesso a ela, como defende Lutero. Foi nessa época também que surgiu o conceito de trabalho e profissão, que foram aprimorados ao longo do tempo. Lutero introduziu a noção de que a educação possibilita o trabalho e, dessa forma, a ascensão social. Essa ideia defendida se propagou rapidamente, produzindo e generalizando a crença de que o acesso à escola pode aumentar as possibilidades de melhorias na qualidade de vida. Sob o olhar de Lutero, a educação passa a ter um novo sentido, tornando-se algo de vital importância para se aprender um ofício e ser útil para a sociedade. Martinho Lutero provavelmente não tinha consciência da revolução que desencadearia. Ele queria o debate e, por isso, fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, num texto em que convidava quem não pudesse estar presente a apresentar suas ideias por escrito. A Igreja Católica passara a conceder o perdão mediante contribuições financeiras, e Lutero considerava que isso era venda de perdão, o qual só poderia ser concedido por Deus diante do arrependimento e da fé. A sucessão dos eventos foi avassaladora. Ele contestava o poder do Papa quando o mundo queria discutir a separação entre a Igreja e o Estado. E os países exigiam autonomia nacional. Lutero combatia a ideia de que só os sacerdotes podiam interpretar o texto sagrado, e por isso traduziu a Bíblia para disseminá-la. Como evangélico luterano que sou, entendo que Lutero não apresentava a reforma como uma ideologia anticatólica, mas como um avanço do mundo das ideias e de tomada de consciência individual. Lutero é lembrado como um homem que contestou o poder vigente e que abriu as janelas para deixar entrar a luz para uma nova forma de pensar. A reforma promoveu ainda a ideia de igualdade, que tem raízes na crença de que as pessoas são todas criaturas de um único Deus. Contribuiu também para a criação da ética individualista que caracteriza o mundo moderno e deu ênfase no julgamento privado em questões religiosas. Além da convicção pessoal interna, o que acentuou a importância do indivíduo e ajudou a moldar o novo homem europeu do período moderno. Os frutos progressistas da reforma são diversos que, de um modo ou outro, permaneceram. Neles se encontram as ideias da revolução de diversos países,
a ideia de federalismo, a valorização do conhecimento, a separação entre igreja e Estado, a ideia dos direitos universais do homem e muitos outros que surgiram no interior do movimento protestante. Existem muitos outros aspectos que mereceriam aqui ser destacados, como, por exemplo, os que envolvem a repercussão da reforma na modernidade e na contemporaneidade, especialmente pela existência de influências muito positivas na atualidade, porém o tempo é curto. Por fim, deixo aqui a minha homenagem e reconhecimento a tudo que apresentou o gesto de Martinho Lutero para a humanidade ao longo desses séculos, e dizer, o momento também é de reflexão. Ainda que inúmeros tenham sido os avanços desde a época da Reforma Protestante, diante do momento político e social que vivemos, talvez seja a ocasião de relermos atentamente as teses de Lutero, que, se colocadas em prática, poderiam contribuir em muito para a construção de uma sociedade melhor. Eu falo aqui, senhora presidente, em nome da bancada do PSTB, em nome da bancada do PPS, da deputada Anne Ortiz, deputado Pedro Pereira, deputada Zilá Breitenbach, deputado Troca, quero saudar também o vereador e secretário municipal de Porto Alegre, Ramiro Rosário, e dizer que fico muito feliz por poder ter ajudado aqui no Parlamento a nós, com diversos deputados, construirmos essa sessão solene especial em homenagem à reforma luterana aos 500 anos. Muito obrigado e mais 500 anos pela frente a nós todos.